A Sofia é cinturão negro de Karaté. E corrige-me se eu disser alguma coisa errada. É cinturão negro de Yeah. Karaté, é campeã nacional em Catar, é faixa azul de Jiu-Jitsu pela Gracie Barra Angola e, sobretudo, é a nossa sensei de Karaté para crianças. Né? Yeah. Então, pronto, muito obrigado por aceitar o convite, a Sofia. Olha, Obrigada, Marcelo, pelo convite. nós tínhamos combinado que íamos seguir um modelo de conversa que eu copiei do podcast do Fábio Gurgel, que é um faixa preta Uhum. do jiu-jitsu brasileiro, que também tem um podcast. E o formato é de 10 perguntas, portanto, eu faço cerca de 10 perguntas e tu também. Uhum. Mas isso é muito, claro, é muito relaxado, já? Se no meio Claro. das 10 houver mais uma, sai mais uma. Tá Tá mais bem? uma. Mas acho que sai sempre. Eu acho que a conversa Yeah. a fluir também vai saindo mais, vão aparecendo mais. Yeah, exatamente. Então, estás pronta? Tô. Yeah, vamos lá, então. Tu começaste Karaté com 6 anos de idade, né? Isso foi uma decisão dos teus pais ou qual foi a história por trás disso? Foi um bocado mix, tanto dos meus pais como minha. Eu lembro-me que no tempo, quando eu comecei, havia as gangues, que era o Caixão Vazio e os HDA. Yeah, és desse tempo. E eu sou desse tempo. Ah, Então, o meu pai, principalmente, sim, e estava preocupado. historicamente estava preocupado com duas filhas, porque é a minha irmã e eu. Somos as Poxa, duas, são duas, duas né? meninas. Sim. Então ele virou-se e disse: Não, vocês têm que aprender um bocado de defesa pessoal, até porque caso haja alguma coisa, você caminho de escola, o colégio, Hum, a escola, a casa, pronto, se acontecesse alguma coisa, para nós nos sabermos defender. é. Então, eu, Então, no vocês tempo, aceitaram? aceitar, tivemos um bocado que aceitar, porque era a única coisa que também havia, para além da natação, Sim. que eu fazia Alô? natação e karaté ao mesmo tempo. Consegues ouvir, Marcelo? Yeah, estou a ouvir agora. Yeah, tinha havido um cortezinho, mas continua, desculpa, estava já a dizer. Aceitaram? Aceitamos, até porque no tempo havia apenas natação na piscina do Alvalade e o karaté na escola. Então, e sem dizer, eu desde criança sempre ficava a ver filmes de Tekken, Jackie Chan, Jet Li. O que me fez entrar um bocado também e querer entrar para o Karaté foi um bocado dos filmes do Mortal Kombat. Então, nós acabamos por aceitar isso. Yeah. E a minha irmã, eu tinha na altura 6, a minha irmã já estava com Sofia. 9 anos. Então foi um bocado também iniciativa minha e nossa Ok, de entrarmos para o Karaté, para o mundo das artes aceitarem, marciais. né? Não Uhum. houve resistência nem nada? Da minha parte não houve. Eu vou ser sincera, da parte da minha irmã não me lembro, mas da Hum. minha não. Até porque cada vez que via o filme de Jackie Chan, tentava imitar sempre lá o É. pular do sofá ao chão. Boa. Tá fixe. É. Vai lá, tua vez. E o que significa o jiu-jitsu para ti? Ou as artes marciais para ti? Oh, isso é um perguntão, né? É assim, eu, ao contrário de ti, eu comecei já muito mais velho. Eu não fazia artes marciais. Eu comecei a fazer artes marciais, eu devia ter, sei lá, 19, 20. Comecei com Uhum. Aikido. Foi Ok, a minha primeira introdução. Vi o ok. Steven Seagal, né, eu era fã do Steven Seagal. E na altura era entre isso e Kung Fu. Eu experimentei uma aula do Wing Chun, não gostei muito. E Uhum. depois alguém disse-me que havia uma escola daqui do ali perto de casa. Fui, gostei muito. Depois, os professores foram, acho que os professores de tudo foram muito simpáticos. E comecei, fiz aqui de uns 4 anos. Depois parei, porque, por várias razões.
E pronto, e depois comecei jiu-jitsu, estás a ver? E a verdade é que depois, quando eu comecei jiu-jitsu, aquilo ocupou tanto espaço na minha vida que acabei por não fazer mais desporto absolutamente nenhum, só esse mesmo. Nem ginásio, nem nada. O que é que significa? Epá, hoje em dia, Sofia, depois de 15, 16 anos a treinar, é parte tipo integrante da minha vida, né? Eu estava a dizer há Uhum. bocadinho que essa quarentena tem sido horrível para mim porque eu não sei não treinar. Não é algo que eu já Yeah, vi. já somos dois. Exatamente, epá, sinto-me estranho, já vi tanto que tive que vir para a academia, nem vou fazer nada, mas estou aqui na academia só para estar em cima de um tatame, já vê? Porque já não é uma questão de rotina, não é um hobby, é uma É um parte, estilo de vida, é um é uma estilo de parte de vida. ti. Exatamente. E é o que significa hoje em dia. Uma pessoa viaja, vai de férias, fica assim um tempinho sem treinar, mas sempre sabes que, pá, lá dentro da cabeça eu estou a treinar jiu-jitsu. Agora, numa Uhum. situação dessas assim é um bocadinho mais complicado, né? Prisão Yeah. domiciliar por um crime que nós Pode, não yeah, cometemos. pode escrever para mim mesmo está certo. Yeah. Não sei se isso responde à tua pergunta. Responde sim. Responde, né? Mas isso Sim. de fazer parte de nós, yeah. Eu Yeah, tu lembro-me sabe. que eu parei por 12 anos, né? 12? Mais ou menos, vamos Tiveste por, um, yeah. tiveste um Eu acidente comecei ou... aos 6 anos, Sim. não. Eu comecei a treinar aos 11, aos 6, desculpa, comecei a treinar aos 6 anos. Eh, Quando, aos 17, quando já estava na 11ª classe, eu sempre estudei, cresci, fui criada cá. Nunca saí de cá. Ah, Então, ok. Ah, eu estudava no Elisângela e quando chegou a altura de escolher um curso, sim. pronto, estava em dúvida se a capacidade financeira dava para estudar fora ou tinha que estudar cá. Então, Pois. acabei por estudar cá a faculdade, fazer cá a Ok. faculdade, na Agostinho Neto. E então, a Fizeste o partir quê? daí, eu Agora. tive biologia Ok. na Faculdade de Ciências, ali na Marginal. Perto da minha casa, por acaso. Então eu tive que circunstâncias por causa da faculdade, porque eu entrava às Sim. 7h30, saía à 1h30, parte teórica, e depois à tarde tinha a parte do laboratório, biologia celular, Pois. botânica Yeah. e Não tinhas etc. como, Só né? saía dali às 18 e a única coisa que eu queria era ir para casa, comer qualquer Hum. coisa e dormir. Eu só queria Dormir, dormir. sei. É a vida de estudante. Vida de estudante. Eu lembro, eu e os meus colegas no primeiro ano, o nosso almoço eram as bolachas Bono. Yeah. É A mesmo gente vida de comprava. estudante. Yeah. Boas bolachas, né? E podes crer, nunca mais encontrei. Yeah. Acho que já não vendem cá. E E então então recomeçaste quando? eu recomecei o ano passado. Ah, ok. Ali na banca, né? Ano passado não. Estamos em 2020, 19, Sim. 18. Pronto. 18 ali na banca. Tem um Ok. colega do serviço que estava-me sempre a chamar, vem, 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 vem. E antes disso, eu comecei o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu disse, minha filha, tens que voltar a entrar para o karaté. E eu aí, Yeah. pronto, ainda estou a tentar balançar as duas coisas, jiu-jitsu e karaté, que é bem fixe. Há muita diferença. Tu sentes que há tipo Sim, estilo de treino, filosofia, etc. sim e não. A filosofia, eu acho que todas as artes marciais seguem esse caminho, principalmente no desenvolvimento do caráter da pessoa, Sim, código Bushido, porque né? exatamente, o código Bushido, proteger a verdade, ou ser sincero, ser honesto, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa leal, ter princípios. Eu acho Sim, que todo
independentemente se é Aikido, se é Judô, pronto, eu também só faço Karatê e Jiu-Jitsu, nunca experimentei Pois. outras, mas todas as artes marciais daquilo que eu vejo e tento estudar, seguem esse caminho. Tiveram uma única linhagem, divergiram-se em como aplicar, mas Uhum. seguem essa mesma filosofia. Sim. Sim, estou de acordo, já. Acho que, bom, claro, claro que dentro de cada arte marcial tens diferentes tipos de caráteres e personalidades, mas se pegarmos o caroço, né, o core, sim, é tudo igual. Código Bushido. Yeah, exatamente. Yeah, então vamos lá para a minha segunda pergunta. Já estávamos já a bazar para o sítio. Vista a tua experiência como karateca, que começou pequenina, né? Qual é a idade que tu achas que se deve recomeçar? E achas que há muita diferença entre as idades no aprendizado das crianças? Ah, olha, ainda ontem estava a ouvir uma opinião do outro CC, do CC Vinícius Antônio, que é o Uhum. treinador do CC Lioto e do Ok, de Machida, Machida? Sim. dos Machida, e ele tem uma certa razão. Pronto, todo mundo diz que se deve começar de pequenininho, é verdade. É de pequeno que se torce que se torce endireita-se o pau. Sim. Mas a capacidade de aprendizagem de uma criança, eu vejo putos de miúdos e miúdas, né? Os pequeninos de 3 4 5 anos, eles só Sim. querem imitar, eles acabam por imitar São apenas. esponjas, né? São esponjas, é. Não, não importa se estás a ensinar mal, não importa se estás a ensinar bem. É a Sim. esponja e é aquela diversão, é a brincadeira, é aquela inovação, é É algo verdade. novo para eles. Sim, isso é verdade. Estão no mundo da descoberta. Yeah. Estão a entrar no mundo do porquê. Porquê isto? Porquê aquilo? Que eu logo os sete. Porquê isto? Sim. Porquê aquilo? Porquê que não assim? E assim? Eu fiz assim, eu vi assim. Então, a partir dos pronto, a partir dos 10 anos, a criança começa a ter outra noção. Ela já sabe os porquês, ainda está na parte de sair dos porquês e está a dizer, ok, eu posso, eu posso tentar isto, e se fizer o soco em cima, onde é que vai dar? E se fizer a pegada cruzada, onde é que vai dar? Aí ela começa a testar, o churrari. Yeah. A gente absorve e depois começa a adaptar-se ao nosso corpo e começa a fazer Sim. experiências. Pois. Pois. Eu acho que também, acho que para eles é quase como uma segunda, mas se tu cresces dentro de uma coisa, e deve ser o teu caso, fica como se fosse uma segunda linguagem, né? Como sabes falar português Exato. e karaté, né? Uhum. É o que eu vejo no jiu-jitsu, pelo menos. Os rapazes ou as mulheres que fizeram jiu-jitsu desde criança, epá, eles fazem aquilo quase que sem pensar, é natural Uhum. para eles. É Enquanto que como para se alguém, como, fosse por exemplo, respirar. exatamente. Eu, por exemplo, comecei com 25 e vejo que há uma diferença com rapazes que começaram com, sei lá, 8, 9, que agora têm 25. Nós temos diferenças de experiência mesmo completamente separados. Né? Para eles aquilo é natural, já o meu sentido é muito mais crítico. Por que é que eu estou a fazer isso? Porque, então, o tempo e o timing não é o mesmo. Não, Isso, não é. yeah. E E, tu achas que devem começar com que idade, mais ou menos, para ti, tipo, para a tua olha, opinião? minha opinião, eu acho que não é mau começar-se aos 3 4 anos de idade. 3, Não é 4 mau. já dá para fazer karaté? Já, já. Ok. Porque apesar de estar na fase de só querer brincar, Uhum. os músculos ainda estão flexíveis, há certas Sim. técnicas, por exemplo, comparando, o karatê tem muito as técnicas de perna, o mawashi, maigeri, yokogeri Ok. kekomi, yokogeri keage, que também o taekwondo também tem, e é de pequenininho que se tem essa flexibilidade. Ok. Eu lembro-me que
eu fazia a espragata na parede e eu já não consigo, porque também parei de treinar. Sim, isso também conta, né? Paraste muito tempo. E isso também conta. E eu parei muito tempo. Então, de pequenininho, o fazer essas técnicas de perna é quando se aproveita um bocado e Tô começa-se aproveita. a ensinar o músculo, estás a ver? Yeah. Tipo, estás a moldar o corpo para aquilo, né? É, estás a moldar o Yeah. corpo para aquilo. Sim. É como os É como se fosse ginastas, uma né? ginástica. Exato, Exatamente. A exato. ginástica é a mesma coisa. Sim, sim, sim. Tá bom, era essa a pergunta. Vai lá, tua vez. Minha vez. Como, pronto, tu és professor, dono de uma academia. Quais são as características? Pronto, tu tens vários professores na tua academia, incluindo eu. Quais são as Sim. características que achas que um professor deve ter? Olha, boa pergunta. É assim, eu acho que primeiro, a primeira coisa é tu tens que querer ensinar, né? Porque imagina teres que ensinar alguém e não estás nem aí se essa pessoa está aprendendo ou não, ou fica chateado, o que for. Acho que essa é a primeira coisa, queres ensinar. E tens de saber também os teus porquês, né? Eu tenho os meus porquês, Exato. eu acho que cada um de vocês tem os vossos porquês. Eu venho de uma família de professores, meu pai é professor, a minha mãe, bom, não é bem professora, mas trabalha numa biblioteca, é bibliotecária desde sempre, desde que eu me conheço. Então eu sempre me vi nesse caminho, né? Quase que veio naturalmente, sem eu pensar muito, né? E depois eu gosto muito, e gosto mesmo, tenho um prazer muito grande em ver as pessoas a quem eu estou a ensinar a progredirem. Uhum. Acho que esse é a maior alegria de dar aulas e de ter alunos, é ver eles a fazerem as coisas e conseguirem ganhar e atingir objetivos com as coisas que aprenderam. Tá, já vê? Essas são as primeiras duas coisas que eu procuro num professor, por exemplo, nos vossos casos, todos vocês que vieram ter comigo, eu fui ter com vocês, era isso que eu estava a procurar primeiro. Depois vem outras coisinhas, personalidade, porque tu podes ter vontade de ensinar e podes ser até um professor bom no sentido que sabes ensinar, mas, epá, mas se tiveres uma personalidade, e desculpa lá estar a coisa, mas da merda, provavelmente não vais muito longe, né? Ou vais pior, ou Uhum. vais ensinar pessoas a serem negativas, a não Yeah. contribuírem de nenhuma forma. Eu acho que é mais isso, sabes? Porque o resto, porque o amor pela cena, acho que vem em tu quereres ensinar, se tu quiseres ensinar, tu vais realmente estar sempre à procura de melhorar tu próprio. Estás a ver? Portanto, eu nem digo que a primeira coisa que eu procuro é amor, não é isso. Eu procuro pessoas que querem, que sabem porque que Uhum. querem e depois com quem eu me identifico, né? E isso é rápido. Eu, por exemplo, contigo foi nem uma meia conversa, eu já sabia o que tu podes, eu quero estar aqui. Porque tu sentes logo de primeira com quem é que estás a lidar. Estás a ver com que tipo de pessoa, se tem a ver contigo ou não, se tem a mesma filosofia de pensamento, esse tipo de coisas. É isso que eu procuro. Não sei se era essa a tua pergunta. Era isso, né? Era isso. Yeah. Desculpa, às vezes Eu acho que perco-me nas acho que não há perguntas. resposta. Eu acho que não há respostas certas e erradas. Aqui Yeah, somos é todos isso. diferentes, Pois. né? Yeah, tens razão. Não é que eu às vezes perco-me, começo a falar, depois fico, peraí, estás a falar muito, mas calma. E depois fico, qual é a Relaxa. pergunta de novo? Yeah. Então, se eu tiver a divagar, tens que me parar, yeah? Tá Ok. bem, eu vou Yeah. tentar parar. Olha, assim para um leigo como eu, né, que só percebo de jiu-jitsu, qual é a Uhum. diferença entre os estilos de karatê? Eu sei que há o Shotokan, não sei se os Machida são um segundo estilo, tipo, qual é a diferença? Consegue explicar para alguém que não percebe nada de karatê? Olha, se não me engano, são cinco. É o Shotokan, o Shito Ryu, o Gojo Ryu. hum, Agora os outros dois não me lembro. E pronto, os Machida estão a aparecer agora. Sim. Por quê? Mas deixa-me explicar o porquê disso tudo. Ao longo dos anos,
e isso eu vi até mesmo com o próprio karatê, para ser o karatê, e indo pela história do karatê, o karatê era uma arte de guerra, epá, tu vai, ou tu bates, ou para viver, ou então esquece, meu filho, e vais para o Estou a caixão. perceber. Yeah, ok. Então, há muitos golpes que são mortais, que são fatais, principalmente nos pontos vitais, né? Sim, E o nosso corpo tem vários. sim, sim. E ao longo do tempo, o karaté, mas pronto, indo só para a tua Não, não, indo tá para bom. Sim. o karaté foi para ser aceita até em competições, nós tivemos que ir não eliminar, mas colocar num arquivo, numa caixa e fechar Uhum. aquela caixa. Sim. Essas As técnicas coisas mais fatais, perigosas, né? Sim. as coisas Só. mais perigosas. Sim, sim. É igual com as outras artes marciais, com outras, né? Sim. É. O que vai. E os Machida, o que é que eles estão a fazer? Eles estão a tentar resgatar Uhum. a essência do karaté, porque se foi se perdendo. Por exemplo, tu hoje vês uma competição de karaté, Sim. é quem é o mais rápido. É a lei do mais rápido. Quem Ah, dá o ok. mawashi mais rápido, quem dá o soco mais rápido, para levar Sim. o ponto. E os Machida estão a tentar resgatar essa parte do karaté, porque numa luta real, tu vais, tu imagina que és tu estás a passear a passear, aparece alguém, tu não vais querer dar o soco mais rápido, tu vais ali bater, né? Então eles estão a querer É, sim. resgatar a Sim. essência do karaté que foi se perdendo ao longo desses anos. Ok. O que é que vai diferenciar com os outros estilos? Shotokan, Gojo-ryu, Shito-ryu. São as técnicas básicas. Ok. A postura da perna. Por exemplo, nós temos o Zenkotsudashi, que na kata, que é um combate imaginário, é uma coreografia, pronto, de combate, é Hum, muito baixa e nós andamos todos no mesmo nível. Shito-ryu e Gojo-ryu, o Zenkutsudashi é mais em cima. É como se fosse mesmo ok. postura de combate. Ok. Então, mesmo o Kokutsu, o Shotokan tem a linhagem muito baixa, a pessoa tem que Hum, andar como se fosse andar com um livro na cabeça e andar na ok. mesma, não fazer Mesma linha. ondas, mesma linha, Sim. e Shito-ryu e Gojo-ryu já podem fazer, já podem subir e descer. Tá bem, estou a perceber. Ok. Então tu Isso, as dirias que técnicas os. mais encurtadas. Sim. Dirias que os Machida são, sei lá, o seu próprio estilo? Eu acho que sim, os Machida são o seu próprio. Eles vêm da linhagem de Shotokan, porque o Ok. Sensei Yoshiro Machida, o pai, é mesmo. Sim. Ele diz: Eu Shotokan. sou Gijin Funakoshi, o pai Sim. do Karaté. Ele é linhagem Shotokan, são todos, mas Uhum. pronto, eles estão a querer colocar criar o seu próprio estilo junto, porque eles também treinam outras coisas. Eles treinam, Ok. Sim. Sim, treinaram sim. jiu-jitsu, treinaram Sim. sumo, Ok. então há uma mistura. Eles querem fazer Ah, estou a o perceber. próprio estilo deles. Achas que é um estilo mais moderno ou é a mesma coisa, mas talvez não é uma questão de ser mais moderno, mais tradicional, é só sei lá, a essência, a filosofia em si? Eu acho que é, eu acho, eu vejo os Machida como o Shotokan um bocadinho mais evoluído. Ok. Eles Então, uma estão a evolução, ok. dar uma outra evolução ao Shotokan. Sim, estou a perceber. Tá bem. Yeah, boa. Tá bem. Vai, tua vez. Pronto, disseste que treinaste Aikido, depois Jiu-Jitsu, começaste Sim. exatamente adolescente, né? Não, com 19, 19, 20, sim, é isso. 19, 19. A sair da adolescência, da Isso, yeah, puberdade, já com a barba. já com a barba.
quais eram, o que é que tu notaste em ti e quais são os Hum. hábitos que tinhas antes e depois de começares a treinar? E quais são Hum. os que tu disseste, estes são bons e estes são maus? Ok. Deixa-me pensar. Eu acho que o mais óbvio, a mudança maior foi física, né? E mesmo quando comecei o jiu-jitsu, eu era muito magrinho. Eu sempre fui muito alto, mas era magrinho. Por exemplo, eu lembro quando comecei jiu-jitsu em 2005, eu devia ter, sei lá, 72, 73 quilos. Eu agora tenho Ok. 90, né? Eu não cresci muito Uhum. mais, mas ganhei muito mais peso e força. Portanto, a primeira coisa foi física, mais flexibilidade, mais tudo, mais rápido, mais. Pronto. Só não fiquei com mais cabelo na cabeça, né? Mas tirando isso, melhorou praticamente tudo. E depois, acho que a parte de disciplina também, mas eu sempre fui muito disciplinado em geral, mas eu acho que fiquei mais disciplinado, sobretudo com o jiu-jitsu. Fiquei mais disciplinado, comecei a perceber um bocadinho melhor a relação entre o meu corpo e a minha mente, né? Que eu não posso, Uhum. isso está bem claro hoje para mim, sobretudo agora com o nosso querido Corona. Quando a minha mente não funciona, o meu corpo não vai funcionar. Isso foi algo que eu percebi no Yeah. tatame, eu acho, sobretudo no Uhum. tatame. Possivelmente um bocadinho mais de resiliência, levar porrada de todo mundo todos os dias fez-me bem, muito bem. Percebi que poucas coisas poucas coisas deveriam me conseguir abalar, porque nós temos sempre nós temos aqui um ditado, acho que entre o pessoal do jiu-jitsu, é que se tu és finalizado ou estrangulado, sei lá, pelo teu pior ou pela pessoa que tens mais medo no treino, mais nada te vai dar medo, porque vir treinar é difícil, não é para todo mundo. Yeah. Deveria É para ser para todo mundo. todo mundo, exato, né? Deveria ser, mas não é para todo mundo. Vir treinar, sobretudo, eu comecei num ginásio, né, com o professor Sérgio, em que o treino era muito pesado, eram 2 horas de treino, era 1 hora de físico, de aquecimento, e para mim, que era o mais magrinho, quer dizer, era um pesadelo, era mesmo um pesadelo. E aleijei-me várias vezes, etc. Mas mesmo assim continuei a ir, porque percebi que pôr-me em situações desconfortáveis, nesse caso, no meu E caso faz-te era evoluir. treinar, faz-me crescer, exatamente. Fez-me crescer muito. E olha, uma coisa que não é dita fora das artes marciais é que às vezes as pessoas com quem tu treinas moldam-te. São aos Uhum. teus pais, aos Sim. teus irmãos, aos teus amigos e depois aos teus parceiros de treino. Ver parceiros de treino, pessoas que tu admiras a fazerem coisas que tu também admiras e sabes, mas sabes que é possível fazer, fazem bem a todo mundo, né? Um parceiro de treino é quase como um irmão, né? É quase como na tropa tens ali os outros soldados que estão contigo. Portanto, acho que mental, a grande mudança, eu diria, foi mental, foi sobretudo mental. Uhum. No Aikido, acho que o Aikido é uma arte marcial muito especial. Todas são especiais, né? Mas o Aikido, o que tem de especial é que se tu tiveres um professor que segue a linhagem mais tradicional, né, lá do Morei Ueshiba, tu tornas-te muito mais calmo, estás a ver, face Yeah. a problemas em geral. Uhum. Aliás, pode parecer estranho, mas eu deixei de treinar Aikido porque sentia que estava a ficar calmo demais. E estava, sim, é engraçado, mas eu Sério? estava eu estava numa fase de exames, eu lembro muito bem dessas coisas. Eu estava numa fase de exames e estava com notas que não eram muito boas. E eu acho que em parte era porque tu saías daquelas aulas, nós tínhamos um professor muito porreiro, tu saías daquelas aulas e estavas bem com o Super mundo, zen. era como se Estavas bem. tivesses Se fumado tivesses alguma feito coisa, uma estavas assim, meditação. estava tudo bem, as notas não tão boas, não faz mal, epá, o mundo é só um e está tudo bem. E é o que é suposto fazer, estás a ver? Só Exatamente. que, só que eu precisava de mais. E depois o meu espírito, a minha maneira de ser mesmo precisava de mais, estás a ver? E por isso é que eu parei. Pronto. E a atividade Olha, também se está a ficar meio calhar aborrecida. tentares agora. É possível. Olha que às vezes penso nisso. Penso nisso. Se eu tivesse começado agora, nessa fase da minha vida, eu acho que ia adorar o Aikido. A sério, pô. E olha que eu tirei muito e é uma arte que eu admiro. É muito instigada, né?
muito instigada, mas é muito bonita. Eu, Muito bonita mesmo. eu acho interessante o Aikido porque eu vejo como, pronto, o Jiu-Jitsu nós temos quedas, né? O Judô também. Sim, Eu acho que o Aikido refinaram a arte de cair. Eu acho que sim. refinaram essa Acho parte. que é muito, é assim, parece meio dança, né? Assim, tudo tão bem feito. E é verdade, e tu visto de longe parece, esse juiz, como é isso aí também. Mas quando tu fazes, tu realmente ficas, pô, essa cena, isso tem a sua coisa, tem. Olha, aprendi a andar. Andar Yeah? é uma coisa estúpida, mas andar, tem, né? O Irimi tem, a Irimi quer entrar e tem que ter, tem assim coisinhas que tu quando vais aprendendo, ficas pensando, é útil. Uhum. Pronto, mas claro, depois com os UFCs e os MMAs e Jiu-Jitsu que é tão eficaz, claro que tu olhas para essa arte marcial e ficas, bom, isso não é assim muito útil, né? Se tiver em apuros, não sei o quão útil isso vai ser. Mas é Yeah. como tudo, tens que saber porque é que estás a fazer as coisas. Mas pronto, acho Eu que em acho. termos de mudanças, não, diz. Não, agora, aquilo da aplicação, eu acho, é uma coisa que eu estou a notar em todos os competidores do UFC, é quanto mais arte eles fizerem, melhor, né? Porque até para lhes dar ginga, entre aspas, nos Sim, combates. sim, já. Olha, na altura, acho que é conhecido, né, que grandes lutadores de boxe fizeram balé, ou faziam balé Uhum, em privado, por causa da maneira, da movimentação. Você já viu? sim. Claro, Mohamed Ali, um deles. exatamente, exatamente. Já viu? Então, o gajo pode estigar tudo o que tu quiseres, mas se tu te limitares a olhar só para o cor da coisa, né? Para a essência da coisa, vais ver que não, tem muitas coisas interessantes. Eu, claro, eu apaixonei-me, eu sou do jiu-jitsu, eu pertenço ao jiu-jitsu e não me apetece fazer mais nada, Outra coisa. mas a verdade é que eu consigo olhar para aquilo e dizer, pô, esse mambo tem a sua coisa. Eu aconselharia muita gente a fazer isso. Yeah. Então, mas em termos de mudanças, eu acho que sim, foi sobretudo mental, eu acho. Mental foi a grande mudança. Eu tive bons professores. E um professor, um dos meus professores foi o teu professor, né, Lélia? Mas, Uhum. sobretudo, crescer e passar muito tempo com o Sérgio, com o pessoal que era antigamente Gracie Barra e agora é Z1, fez-me bem, né? Abriu-me os olhos em muita coisa. E, sobretudo, põe-te mais competitivo, mais. Queres mais, estás a ver? Yeah. Não ficas Não, contente não com. ficas, não Yeah. ficas acomodado com o que já tens. Exatamente, yeah. Porque no jiu-jitsu é cruel nesse sentido. Tu ficas, nós vamos ficar agora 3, 4 semanas sem treinar, quer dizer, quando voltarmos, quem esteve a treinar em casa tem uma vantagem enorme, porque Uhum. é uma arte marcial muito prática. Não dá para mentir no jiu-jitsu, é impossível. É. Yeah. Então, é isso. Tá? Posso passar para a próxima? Pode. Ok. Tu já, de certa forma, já explicaste, mas eu quero que tu me expliques qual é a diferença entre comitê e kata. Tipo, há muita diferença no treino dos dois. Isso, de novo, de alguém que não Ah, percebe nada de karaté. ok. Nós temos o karatê dividido em três partes, ok? Vamos pôr uma árvore. Imagina uma árvore. Sim. A parte da- 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 das, das folhas, o caule e as raízes. As raízes é o Kion. O Kion. Kion é exatamente Kion, que é Ok. as técnicas básicas. Como dar o soco, como defender, como fazer o Sim. Tá. Zenkutsudashi, o Sim. Kokutsu. Essa parte é a parte técnica, né? Uhum. Por exemplo, é como fazer a pegada, como fazer a queda, como pôr o pé, como fazer o Yashibarai. Ok. Que também está no Karaté, como no Jiu-Jitsu e Uhum. em outras, né? Sim. Depois vamos subindo o caule, que é a kata. A Ok. kata é, é como são as técnicas Sim. juntas, ok? É como se fosse uma coreografia, é como se fosse uma luta imaginária, onde Ok. podes ter um, dois ou
vários oponentes, porque a kata cada uma tem tem o seu nível e em relação ao cinto, por exemplo, as katas do cinturão, a kata do cinturão branco, desde o cinturão branco até o cinturão azul, no karaté branco, Sim. amarelo, laranja, verde e azul. Ok. Essa, ou seja, as yans, desde a Yan Shudan a Yan Godan, significam serenidade e paciência. Ok. Por quê? Porque eu quero eu notei por mim e noto pelos meus colegas, por praticantes das artes marciais, que quem é cinturão Sim. branco está naquela. Começa a entrar em frustração porque não consegue fazer a técnica direito. Sim, yeah, de certeza. Yeah. Está a passar por um processo de aprendizagem Yeah. de como fazer as coisas direitinhas, ou Pois aprender a andar, né? aprender a andar, é exatamente o gatinhar, o andar antes de. Pronto, o gatinhar é o Kion, o andar é a kata. Ok. E então, no karaté, e daquilo que eu vejo, daquilo que eu estudo, cada cinturão tem a sua kata, o seu nível de exigência, o seu nível de Ok. equilíbrio, estado mental e de luta. Aplicação para uma luta com vários oponentes, ou com um ou com vários. Ok. Que dentro da kata tu tens as bunkais. O que é a bunkai? É a aplicação dessa kata em defesa pessoal. Ok. Só que a kata que tu vês hoje é mais estilizado. Estás a ver? É Ok. exatamente o Sim. campeonato, é como se fosse um teatro. Sim, é mais Estilizaram show, tudo. né? Sim. Pois. É mais soft, apesar que tens que mostrar velocidade, kime, que é a força, uh, impacto, o Ok. teu kimono tem que fazer barulho, pronto. Ah, E sério? depois, Não sabia dessa. o kimono tem que fazer barulho. Nós Ok. temos, no Karaté, temos dois kimonos. Um pesado, que é para catar, Ok. e o mais leve, que é para combate. Ah, olha, não sabia. Estou a aprender. Ah, E depois, indo para a parte das folhas, saímos do caule, vamos para as folhas, que é exatamente o comitê, que é sim. aí, comitê, que é o combate. Ok, já é aplicação em combate, né? Já é a aplicação em combate. E Isso seria aí como também tens aprender a níveis. correr? Isso seria exatamente o aprender a correr. Ok. Ah, interessante. Ok, eu não sabia do Kion, por exemplo. Não tinha pensado Yeah. nisso. É. Hum, Tu, antes de ok. fazeres uma kata, tens que aprender muito bem a parte do Kion, que são as técnicas Sim. fundamentais. Que é o Há um ABC. tempo, há um tempo mínimo, por exemplo, na faixa branca, no cinturão branco para, sei lá, para se aprender a fazer um kata? Ou não se faz katas no cinturão branco? Faz. Faz-se? Faz, faz no cinturão, assim. Por exemplo, no estilo Funakoshi, estilo Shotokan, tu tens a Yanshodan, Uhum. que é a serenidade e paciência nível 1. Ok. Nas Mashida tens a Taishodan, Acho. que Ok. é também o nível 1, mas eles modificaram a Yanshodan para algo mais ligeiramente, começar a criança a aprender, a direcionar-se também um bocado para o comitê. Uhum. Ok. Yeah. Ok. Mas Pô, isso faz. é. Pô. Cada cinturão tem a sua kata. Ah, tá bem. Pô, estás-me a dar aqui uma lição. Não tinha a mínima ideia dessas três coisas. Ok. Vai lá, tua vez. Na tua opinião, Uhum. por que achas que o rácio, ou seja, os números de praticantes de artes marciais do século feminino Sim. e do século masculino divergem tanto? Ah, boa, olha. Ahm,
Eu diria assim, vamos pegar os dois únicos exemplos que eu tenho, né? Que é o Aikido Uhum, e o Jiu-Jitsu. Realmente no Aikido éramos mais homens do que mulheres, nos 4 anos uhum, nos quais eu treinei. E no Jiu-Jitsu é mais do que conhecido que a grande maioria são homens. Eu acho que eu acho que começamos pela educação, começa já pelo berço. Eu acho que é ensinado desde criança, né, que artes marciais é para rapazes. Isso é o que ensinam os pais, é o que ensinam os filmes, a sociedade em geral, né? Os grandes heróis da uhum. arte marcial, né? No meu caso era o Steven Seagal e o Bruce Lee, homens. Yeah. Eu não me lembro No de meu era o criança. Jackie Chan e o Jet Li. Poxa, já vi. E aí, o Jet Li. Esqueci-me do Jet Li. Um, e não me lembro de criança de ter heroínas de karaté ou de kung Uhum. fu ou o que fosse. Estás a ver? E quando apareciam, era uma em 1000, por aí. Em 1000 homens já aparecia uma mulher. Então começa já aí, tu cresces. Tu, por exemplo, és um caso muito interessante, porque tu és uma menina que cresceu a consumir artes marciais e decidiste seguir esse caminho. Isso não é a norma. A norma é seguir em outras coisas. Dança, o que for, sei lá, qualquer outra coisa. Então acho que começa aí. Agora, depois na parte né, do ginásio e dos adultos, eu acho que há pouco esforço ao nível dos ginásios, e vou falar especificamente do jiu-jitsu, há pouco esforço em fazer dessas artes marciais algo atraente para mulheres. Você já vê que não. Isso em termos de marketing, mesmo do comportamento no ginásio, etc. Nós, por exemplo, estamos agora numa fase, nesses últimos 5 anos, isso é sobretudo os donos de ginásios e de escolas de artes marciais vão perceber muito bem. Nós estamos agora numa fase, numa nova era, em que nós temos, quando nós fazemos publicidade, etc., nós temos que ter muito cuidado com o que é que vamos dizer se quisermos atrair mulheres. Uhum. Acabou a era em que na capa do póster estava um homem sem camisola a fazer flexões com cara de duro. Essa era acabou. Porque Yeah. isso não atrai mulheres, isso atrai homens e um certo tipo de homens. Uhum. A mulher Ok. não quer ser o Schwarzenegger. Yeah. Não é isso que ela quer. O que ela quer é outra coisa. Quer, sei lá, em alguns casos, perder peso, aprender a defender-se. E é isso que tu tens, é a mensagem que tem que ser passada. Portanto, isto é para todos. Não é para todos os homens. É para todo mundo. Para todas as idades, todos os sexos. E como ainda não se faz isso, pelo menos na nossa sociedade aqui em Angola, ainda não temos essa cultura de incluir todo mundo. Então, sim, tu ainda vais na grande maioria de escolas de artes marciais e contas o número de mulheres. Já viu? Conta-se, não passam de 5, Uhum. 6, 7. As grandes academias de jiu-jitsu, né, sei lá, 3 ou 4, top 5, eu ficaria surpreso se fossem mais de 30 mulheres, estamos a falar de mais de 200 e tal homens, já viram mais. Sei lá, Ok. a Z1 deve ter 100 e tal alunos. A Gracie Barra deve ter também por aí algo assim parecido, a CP e os outros, mas contam-se o número de mulheres. Eu admiro-me sempre e tenho um respeito muito grande por academias de jiu-jitsu que fazem um esforço consciente, mas mesmo consciente, em atrair mulheres, porque isso não é a norma, percebes? Daí eu achar que sim, daí haverá diferença de números entre mulheres e homens. Eu não creio que seja porque a arte marcial em si é muito contacto e as mulheres não gostam, etc. É verdade, mas não é isso que faz as meninas e as senhoras não treinarem. Porque se for justificado esse contacto todo, treinam. Né? Eu tenho aqui 5 meninas e vais perguntar se o contacto faz-lhes confusão. Ela já é capaz, olha, no primeiro dia fez, mas depois quando percebi o que é que isso era, qual era, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que isto é, deixou de fazer. Já ver, Yeah. fica É o algo porquê das marcado. coisas, né? Exatamente, e acho que podes dizer provavelmente o mesmo, né? Na tua primeira aula de jiu-jitsu. Imagino que deve ter sido alguma coisa, né? Como é que foi, lembras-te? Olha, na minha primeira aula de jiu-jitsu, pronto, eu como já treino artes marciais desde 6, né? Eu já estava nem aí. Para mim, eu já estava super diluído. Yeah, Eu até pois. achei estranho o meu instrutor.
virar-se e dizer, olha, quem está a treinar com mulheres, cuidado. Eu olhei É, assim, mas eu dentro do tatame eu sou homem, não sou mulher. ah, pois é, Estás a há essa ver? cena, pá, yeah. Epá, é assim, não se pode esconder, epá, Não nós se estamos numa pode. sociedade machista, é o que Exatamente. é, não se pode estar a fugir disso, estás a ver? E sim, é verdade que há uma diferença entre um homem que pesa, sei lá, eu tenho 90 quilos e tenho um bocado de força, com uma senhora de 70 quilos, 70 quilos, estamos a falar de uma senhora já um bocadinho grande, sei lá, com 50 quilos, eu tenho muita facilidade em magoar-lhe, mas isso devia Essa, ser, essa, essa é, essa é a maior diferença. Então, quando me fazem 100 sim, quilos, eu, ai, e tu sentes, né? Yeah, exatamente. Então, mas isso eu acho que vem já da escola. Se na escola já ensinam que, olha, há diferenças, mas nós somos todos iguais. Portanto, eu, por exemplo, quando treino com aqui as rapazes mais avançadas, que eu digo, eu não quero saber se estás a sentir bem ou mal, eu vou treinar contigo normal. Claro, mas sei que há limites. Eu não vou ali partir o mesmo. braço de alguém, quer dizer, mas isso devia ser válido para todos os praticantes, mulheres e homens. Eu não posso partir o braço de ninguém. As pessoas não vêm treinar comigo para saírem daqui com o braço partido. Né? Então, É. se tu tratares todo mundo de forma igual, mesmo sabendo que há diferenças, eu acho que quase que automaticamente deixa de haver essa confusão, essa questão de mulheres e homens. E, veja, as meninas, eu digo meninas, mas quero dizer senhoras, as meninas lutam tão bem, se não até melhor, do que muitos homens. Isso é verdade. Já, Na hora de vamos ver, há mulheres yeah, que dão exatamente. com cada chapada. E nós temos muitos exemplos aqui de campeãs que são super técnicas, muito mais técnicas do que muitos homens que eu conheço. E que têm tanta disciplina, se não mais, e força mental, se não até mais, do que muitos homens. Portanto, no fim, a diferença de sexos não é muito relevante. É relevante quando tu estás a treinar com um homem num nível possivelmente muito mais avançado, mais técnico, mais pesado. Aí sim, aí começa a haver uma diferença muito grande. Porque se um homem consegue levantar um peso absurdo e consegue partir um braço rapidamente, quando uma mulher ia precisar de um bocadinho mais de esforço, possivelmente. Uhum. Então, mas isso é uma coisa física, isso é simplesmente uma coisa física. Em termos técnicos, mentais, estratégicos, etc., não há diferença. Eu acho que estamos iguais no que toca a isso. Yeah, então é isso. Eu acho que o que falta mesmo é só criar-se uma cultura em que treinar artes marciais é algo normal para uma mulher. É isso que está a faltar. Estás a ver? É esse o Yeah. esforço o teu pessoal está a fazer, o pessoal da Z1, todos nós estamos a tentar fazer, tentar normalizar esse desporto, dizer, não, isso aqui não é um desporto para rapazes, nem para jovens, isso é um desporto para todo mundo. Eu acho, será que faltam, por exemplo, tu falaste de não haver heroínas nas artes marciais no nosso tempo, né? Exato. Nós, tanto Pois, eu como tu, yeah. tivemos heróis homens. Sim, Se calhar, eh, se mais mulheres dessem a sua voz ao mundo sim, de, olha, as artes marciais, eu faço artes marciais e ajudou-me exato. neste lado. Yeah, Achas que iria exatamente. ajudar a melhorar, a mudar Eu a imagem? tenho a certeza absoluta, e não só tenho a certeza, como já se vê, né? Quando, vamos lá ver o efeito Ronda Rousey, por exemplo. Quando ela apareceu, quer dizer, logo depois dela começar a sair, veio toda uma geração de meninas. Porque viram, pô, Uhum. se aquela dama consegue fazer isso tudo, e ela, tudo bem, é campeã olímpica, tudo bem, mas é uma mulher. Se ela consegue fazer isso, eu consigo fazer isso. E é a mesma coisa aqui nacionalmente, né? Nós temos dois nomes que são, e espero que elas não fiquem chateadas de eu mencionar, mas tem dois nomes que são os nomes do jiu-jitsu feminino, que é a Catarina e a Tifa. Imagino que muitas meninas de 5 não, mas 10, 11 anos devem olhar para essas duas raparigas e dizer, pô, eu quero ser assim. Estás a ver? E é Yeah. isso que se está a procurar, estás a ver? O ideal Uhum. seria, e ainda estamos um bocadinho longe disso, mas o ideal seria acontecer a elas, a rapazes, desculpa, o que aconteceu a ti. De tu olhas para o Bruce Lee, para o Jet Exato. Li e dizes, pô, eu quero ser assim. E nós, rapazes, olhamos para, sei lá, para uma Tiff e para uma Catarina e dizemos, pô, eu quero ser assim. Ainda não estamos aí, estamos muito longe, no mundo em geral, estamos longe daí. Mas isso seria ideal. Tentar, talvez, admirar.
à capacidade e mentalidade e força mental das pessoas, respectivamente do sexo.